Ô Fred, assim, o Vinícius Júnior é um jogador que eu acompanhei no Flamengo, assim, moleque, ele já tinha uma personalidade. Você via que ele era um garoto diferente. Só que ele chega no Real Madrid, ele faz o caminho natural, que é esperar, ter resiliência, e de repente ele se torna protagonista no Real, ganhando uma Champions League. Hoje, para mim, ele é o principal jogador, inclusive da seleção brasileira. Mas indo para esse lado da imagem e esse lado mais pessoal, o Vinícius Júnior está peitando um sistema racista que existe, que é enraizado no futebol. O quanto isso é dele e o quanto isso é de direcionamento também de vocês? Não, é 100% dele. É 100% dele? 100% dele. As pessoas têm... O que nós fazemos é potencializar aquilo. Vocês potencializam. É comprar a briga dele e fazer com que ele tenha mais força para brigar, e a gente alimenta ele de possibilidades, de atributos, de conselhos, mas é uma briga que é 100% dele. É. Muita gente, por exemplo, estava questionando agora recentemente as roupas do Endrick. Não sou eu que visto o Endrick. Sim. Quem se veste é ele. O que a gente pode fazer? A partir do momento que ele tem essa veia, fashion, digamos assim, a gente pode abrir uma série de oportunidades comerciais para ele. Então, o que a gente tem que fazer, e esse é o ganho, né, de ser um hub de informação e de ter hoje esses braços lá fora, tanto nos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, em Londres, enfim, Johannesburg, onde a empresa tem os escritórios, é essa rede de relacionamento. Então, é uma coisa que a Rihanna está fazendo ali, o Vinícius Júnior e o Endrick terem o benefício que a gente vai ter como potencializar uma característica deles ou uma vontade deles, porque eles estão dentro do mesmo grupo. Mas essa briga, só voltando no original, é 100% dele. É 100% dele. Até porque aconteceu com ele, né? Sim. Na verdade, ali não isso é interessante dizer. A gente incentiva os atletas a partir de um certo momento em que eles têm a carreira do jogador, ele tem que estar muito focado naquilo que é o futebol. Sim. Mas a partir do momento que ele está estabilizado dentro da carreira dele, eu acho que ele tem que pensar no social, né? No legado dele, como ele pode ajudar os outros. Então isso é uma coisa que a gente incentiva e é parte do planejamento de carreira. Quando a gente apresenta o plano de carreira, existe lá uma bolinha, né? Você tem o atleta e você tem todas as possibilidades de ações que vão acontecer. Tem lá essa parte, que é o terceiro setor, né? Que é a parte social. As iniciativas do Vinícius são em educação. Ele tem uma fundação, que é aberta, que é a Fundação Vini Júnior, que já tem convênios com várias escolas públicas, não só começou em São Gonçalo, mas hoje já no Brasil inteiro. Hoje ele é embaixador da Unesco. A Unesco é o braço de educação da ONU. Ele já fez outro dia uma ação no Marrocos, inclusive, junto com a Unesco. Então, assim, o que ele escolheu foi educação. O racismo foi o que aconteceu com ele. Sim. O que ele fez? Ele combateu aquilo que está errado. Falar que ele achou que estava errado? Não, está errado. Porque... A gente sabe que está errado. Então, isso é o quê? É uma coisa da personalidade dele. Talvez outros atletas se comportem ou tenham uma reação diferente da dele. E não existe certo ou errado. Sim. Né? Você pode até, eu faria isso, eu faria aquilo. Você pode ter uma opinião, né, pessoal. Mas a reação, ela é natural. E a gente tem que trabalhar com o que está acontecendo. Ele tem que ser uma coisa autêntica. E assim, muitas vezes até pode parecer óbvia a pergunta, vem dele, são vocês e tal. Porque muitas vezes um atleta, ele chega e assim, ele sofre um ato preconceituoso, mas muitas vezes ele não tem até o conhecimento, né, da causa para poder expor ou para poder combater aquilo. No caso do Vinícius, tem a questão de ser dele, mas também existe um trabalho feito por vocês que traz a ele
conhecimento. Isso é um conjunto que eu imagino que vocês devam trabalhar. E o que é muito importante também é a gestão da comunicação disso. De como passar isso adiante. A gente também não pode deixar ele, digamos assim, numa fria. Claro. Porque o racismo, ele não é uma pessoa que ele começou uma guerra contra o racismo do nada. Ele sofreu o racismo, né? E aí, na hora que você quer ser um embaixador contra o racismo, então, qual que é o papel dele? Ele é um embaixador da educação. A relação dele com a Unesco não tem nada a ver com o racismo. A batalha dele contra o racismo é uma coisa pessoal que está acontecendo com ele e, óbvio, ele passa a ser um símbolo de algo e aquilo que ele faz inspira as outras pessoas. Mas é um assunto complexo. É um assunto que, se você colocar ele para ser sabatinado, o cara pode... Ele tem 23 anos, né? Então, sim. E esses atletas, não só ele, como todos eles, né, eles já são programados desde os 10, 12 anos de idade para pensar em futebol. A missão da vida deles né, essa jornada para se tornar jogador. Eles não estão... digamos assim, o processo educacional deles não é igual de outras, né, de outras pessoas, de outros profissionais, de outras indústrias. Então, assim, essa gestão da comunicação ela é muito importante. Até onde está indo a briga dele e o que vai ser superdimensionado e onde ele vai ser preservado para não ser cometida nenhuma gafe, nenhuma explicação de repente errado que pode ser utilizada depois contra ele. Sim. Né? Porque isso hoje, ainda mais nesse mundo digitalizado, né, existe uma patrulha muito grande. Então está se patrulhando tudo que o cara fala, tudo que o cara faz. Né? Qualquer ação pode virar então, assim, contrária. Né? Mas essa é uma briga dele pelo racismo, que quem sofreu é ele. Ele é um cara que ele é combativo, sempre foi, é de família. Se você se lembrar, se buscar no Google, você vai achar lá atrás a família dele sofrendo racismo no Brasil e indo para delegacia, né, no estádio, manter delegacia, fazendo queixa. Então, assim, já é uma coisa dele, tipo, não vou aceitar isso, né? E o nosso trabalho é isso, é proporcionar a ele e também até onde ele quer chegar, né? Que também é diferente. Cada atleta vai ver isso de uma maneira diferente. Por falar em personalidade e escolhas, decisões, a ida do Endrick para o Real Madrid foi uma escolha 100% do jogador. É claro que tem a questão da proposta, tem a questão financeira. Como é que foi a participação de vocês nessa negociação no sentido da escolha pelo Real Madrid? O jogador ele acabou sendo fundamental, assim, o que ele quis, assim, o que ele queria, no caso? Isso é uma coisa fundamental da gente explicar, porque é o grande... Eu acho que quando a gente fala sobre educar as pessoas, não só as pessoas da indústria do futebol, mas os torcedores, sobre qual é o papel do agente, eu acho que tem que ficar claro. Todas as vezes a escolha é 100% do atleta. Essa ideia de que existe uma força maior por trás e de que é o empresário que fez o jogador fazer isso e aquilo, na verdade, em vários casos, uma função que é dada para o empresário de proteger o jogador e, em outros casos, uma desculpa fajuta dos atletas por alguma frustração ou por algum erro que foi cometido lá atrás. Essa história de que não foi um empresário que... É a terceirização da culpa, né? Que aí acaba sendo banalizado e vira uma generalização. Em todos os casos, a escolha é 100% do atleta. No caso do Endrick, no caso do Vinícius Júnior, que também já teve algumas, principalmente lá na Espanha, né? Porque tem lá o pessoal do Barcelona que acha que não foi o jogo. Essa escolha é sempre do jogo. No caso do Martinelli, no caso do Murilo, no caso do Zé Rafael, todas as escolhas são sempre... Quem assina o contrato é ele. Não existe alguém que possa ir lá e obrigar o jogador a fazer aquilo. O que não acontece é o atleta ter várias propostas no mesmo momento, que é o momento da decisão. Agora, essa decisão de vou aceitar essa proposta ou vou esperar, também é uma decisão do atleta. Isso aqui não é o seu sonho.
mas é o que tem para hoje. E aí? Ele tem que levar uma série de fatores em consideração, né? Custo de oportunidade, risco de lesão, o ganho financeiro, a situação financeira dele, o quão importante isso é. O projeto esportivo. Você tem uma série de coisas que ele tem que levar em consideração. Você fala, pô, de repente se ele não tivesse ido para aquele clube, né, eu gosto de falar dos mercados alternativos Sim. como algo negativo. Então vamos dizer, se ele não tivesse ido para a Rússia, ele podia ter ido para a Espanha. Quem disse? Quem disse que ele ia ter uma proposta de um clube espanhol que ia chegar num acordo com o clube onde ele está? Porque as pessoas esquecem. Para o atleta ser transferido, os clubes têm que têm que chegar num acordo. Aí fala, pô, mas o cara teve uma proposta da Turquia, mas pô, era muito melhor ele ter ido para o mercado italiano e tinha um clube na Itália que queria ele. Tá bom, mas o clube na Itália ia chegar num acordo com o clube dele para... Fez a proposta? Para negociar? Fez a proposta? Ou tinha um interesse, mas ele era o quinto da lista? Porque existe muito isso. Então, assim, no caso do Vinícius Júnior, que foi o caso do Endrick, que foi o caso também do Martinelli, para falar 3 exemplos, mas foi o caso de alguns outros clientes nossos e ex-clientes. Posso citar aqui um que teve uma negociação também que foi conturbada, que foi o Marcos Paulo, ex-Fluminense. O Marcos Paulo tinha 5... O Marcos Paulo era diferente, porque o Marcos Paulo ele chegou num ponto em que ele ia ficar livre. Então, o atleta, quando ele vai ficar livre, aí geralmente ele tem mais possibilidades, porque você tem uma data, limite, é uma negociação que ela acontece bem antes, né? Existe um processo, falta 1 ano para acabar, falta 6 meses, agora pode assinar o pré-contrato. Então, assim, o Marcos Paulo tinha 5 propostas. Ele escolheu a do Atlético de Madrid. O Endrick tinha 3 propostas. Ele escolheu a do Real Madrid. O Vinícius Júnior tinha 2 propostas. Ele escolheu a do Real Madrid. O Vinícius poderia ter tido mais. O Endrick poderia ter tido mais. Chega um momento que o cara fala que esse clube eu não quero nem deixar chegar. Como não vai me interessar, e aí é o nosso papel também. Além do Real Madrid, tinha uma proposta do Barcelona. No caso do Vinícius, sim. Tinha a proposta do Barcelona e do Real Madrid. Do Endrick, não. No caso do Endrick, ele tinha a proposta do Real Madrid, ele tinha a proposta do Chelsea, ele tinha a proposta do Paris Saint-Germain. Eram as 3 que estavam na mesa. Exatamente. Ali. Agora, chega uma hora, também não é aquela coisa, porque tem que haver um respeito com os clubes, né? Você não é que, tinha a proposta, estava tudo acertado com o Flamengo e com o Palmeiras, e os 3 contratos estavam na mesa, e ele chegou lá e decidiu. Durante o processo, você vai administrando, né? Deixa um morno, deixa o outro mais quente, deixa o outro mais frio. Vai dosando. Né? Vai se dosando, aí é o nosso trabalho. E muitas vezes aqui no Brasil fica o papel, não no caso deles, porque o caso deles, o Martinelli também, além do Arsenal na época, tinha uma proposta inclusive que era do City. Só que a proposta do City não era Manchester City, era Grupo City. E aí, poderia repassar ele para outro clube. Não, aí seria repassado. E aí já tinha, inclusive, dentro da possibilidade do City, algumas possibilidades de empréstimo. Mas ali foi uma escolha, o projeto do Arsenal. E aí foram negociadas condições, que ele teria a primeira temporada e tal. Então, assim, todas essas negociações têm suas particularidades. Mas o que acontece muito, historicamente aconteceu, muito em alguns casos importantes do futebol brasileiro, é em que o clube, para vender o jogador, pede para o jogador falar que quer ir embora. Porque aí você tem o interesse do dirigente. A famosa forçada de saída. Porque o dirigente quer se eximir da responsabilidade perante a torcida. Você tem que lembrar, né, até relativamente pouco tempo, esses dirigentes são dirigentes estatutários, ou seja, são dirigentes amadores, né, no sentido de não são remunerados, eles dependem dos associados do clube, da torcida. E em muitos casos, é trabalho do empresário proteger o atleta do assédio também daquela torcida contra o atleta no momento da saída. Claro. Então ele, às vezes, ele tem que ser em prol do cliente dele, fazer o papel do vilão para poupar a relação daquele atleta com aquela torcida, para, inclusive, aquele atleta no futuro poder voltar para aquele clube. Claro, porque senão a imagem do cara fica queimadíssima. Exatamente. Aí então, você veste a camiseta do vilão. Opa, joga na minha responsabilidade. Qual?